Olá, então boa noite novamente, já agradecendo aqui a presença de todas e todos. Boa noite, Roberta, Ana, boa noite a todos. Então, estamos aqui, vou rapidamente apresentar o currículo da Roberta, que é a nossa palestrante, depois eu passo a palavra para a Ana, que ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Eu sou a Luciana, sou presidente da Comissão de Processo Civil. A Ana e eu somos da OAB Butantã, e a Roberta, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Itaquera. Eu só vou rapidamente falar um breve resumo da Roberta, nossa palestrante. A Roberta, ela é advogada, mediadora e mentora sistêmica, especialista em direito sistêmico pela Hellinger e Inovari, docente de cursos livres e de direito sistêmico na pós-graduação de constelação familiar da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ela é facilitadora de constelação sistêmica, é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Itaquera, como eu já mencionei. Também é autora de livros, é palestrante, coordenadora do projeto de Direito Sistêmico Paz para Todos, do Fórum Regional de Santo Amaro, e é voluntária nos processos desenvolvidos na Vara de Família e Juizado Especial Criminal do Ipiranga e do Jabaquara. Rô, muito bem-vinda. Ana, antes de passar a palavra, passo para você. Boa noite. Boa noite, quero agradecer a participação de todos, desejar uma boa noite a todos. Quero agradecer muito a Roberta por ter aceito o nosso convite para nos dar essa palestra, e gratidão por estar aqui, nos dando esse grande prazer de te ouvir novamente, Roberta. Obrigada. Então, vamos começar nosso aprendizado, que sempre é muito bom. Com certeza. Maravilha, então. Boa noite, então, a todas e a todos, né? É sempre um prazer falar sobre esse tema, estar aqui com vocês, né? Ao lado de amigas, algumas que eu, aqui dentro dessa sala que eu conheço, alguns rostinhos novos. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Ao direito sistêmico. E falar sobre o direito sistêmico na casa da OAB, muito embora nós estejamos no modelo virtual, né? Eu sempre falo que a OAB é a casa da advocacia, mas também da cidadania. Então, ela está aberta para todos, né? Para todas que querem e precisam da nossa atividade, enquanto atividade profissional. Mas, e aí, a gente conversou um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre o direito sistêmico, e eu queria saber, assim, aqui quem nunca ouviu falar ou não conhece, ou conhece muito pouco sobre direito sistêmico. Aí, se quiser, quem tiver pode fazer algumas reações. Isso, levanta a mão quem não conhece nada, só para eu calibrar a nossa conversa. E aí o Luiz Roberto fazendo assim, eu não sei, a Cíntia, até para a gente poder calibrar como que eu falo, né? Porque se eu começo a trazer muita informação, você fala, mas eu não sei nem o básico, como que você aprofundou em outros lugares? Eu conheço, tá? Oi? A Cíntia conhece. Eu conheço um pouco, tá? Bacana, eu Cíntia. Sou seguidora de Samistort há muito tempo. Ah, bacana. Doutor Samistort, digamos, né? É que eu sempre falo, né? Quando nós estamos nessa caminhada, e principalmente o direito sistêmico, ele nos proporciona isso, a gente vai se despindo, às vezes, um pouquinho desse formalismo, do doutor. Então, aqui vocês vão ver que, às vezes, eu não vou chamar a doutora Luciana, eu vou falar a Lu, a Ana, a Aninha, a Michele, que é da comissão da OAB Itaquera, a Bernadette, que também é membro da comissão, a Fabiana, e eu nem me atrevo a falar o sobrenome dela, né, Fabi? Nem me atrevo.
a falar o sobrenome dela, que nós éramos membros, né, e continuam, da Comissão Especial de Direito de Família da Seccional da Sé. Então, assim, a gente vai pegando afinidade e vai tirando um pouquinho esses protocolos, né? Então, é muito, muito normal, às vezes, a gente vê falando do Sami como se fosse um amigo próximo. E eu sempre gosto de falar muito isso, ele traz essa inspiração justamente pela coragem que ele teve de fazer isso e nos proporcionar isso. E quando as meninas me convidaram aqui, a gente conversou sobre o que nós falaríamos aqui hoje na comissão, fazendo esse evento da Comissão de Direito Sistêmico junto com o processo civil, uma das coisas que a gente falou é como nós, advogados, ou como a sociedade pode ver o direito sistêmico. Quais são essas novas possibilidades? Então, a ideia aqui é trazer algumas informações, mas depois a gente fazer um bate-papo, né, para saber fazer trocas em relação a esses conhecimentos, que eu acho que é sempre produtivo. E sempre a gente vai trocando esses olhares. E uma das coisas que a Cíntia trouxe, que eu gosto de falar, o direito sistêmico ele está em constante evolução e aprendizado e aprofundamento. Então, a gente sempre está dando novos passos. Então, eu brinco que se alguém falar que sabe tudo, e eu ouso falar, e eu vejo o Sami fala, ele fala, eu também estou descobrindo coisas novas, porque o direito sistêmico ele está sendo trilhado, a gente está caminhando, né? Assim como a evolução humana, né? Quando a gente fala de direito sistêmico, a gente vai falar dessa evolução humana. Então, vamos começar do comecinho, né, Luiz? É bom, né? Então, vamos falar de quando surge o direito sistêmico, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho. Assim como as meninas falaram, o direito sistêmico hoje ele é uma realidade no nosso ordenamento jurídico, e como toda realidade, ela pode, às vezes, trazer pessoas que são a favor, pessoas que são contra, e a gente vê isso com vários outros institutos que a gente conhece dentro do nosso ordenamento jurídico. Assim como a própria mediação, tem muitos juízes que gostam, outros não gostam, tem advogados que gostam, outros não gostam, assim como a justiça restaurativa, assim como a justiça terapêutica e tantas outras inovações no judiciário que quando elas adentram, né, vamos colocar esse sistema, existe uma certa, opa, o que é isso, né? E o direito sistêmico não foi diferente, não será diferente. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma resistência à mudança. Isso é natural nosso. A gente tem o conforto daquilo que a gente conhece. E trazer algo novo, que às vezes fala assim, mas como que eu vou interpretar essas informações, ou como eu vou poder utilizar isso no meu trabalho, que sai um pouco do nosso sistema racional, né? Que sai daquele sistema lógico. Então, quando a gente pensa no nosso sistema e nosso modelo de estudo, tudo tem uma lógica, não é assim que a gente estuda? Quando a gente estuda direito, fala assim, olha, isso é isso, vai ser resultado, vai ser esse. E quando a gente começa a ampliar esse olhar e vai falando sobre o direito sistêmico, que não é tão óbvio assim, não existe esse lugar, esse caminho da obviedade. Então, por isso que às vezes as pessoas precisam conhecer e se aprofundar nesse conhecimento. Então, o direito sistêmico ele surge com o Dr. Sami Storch. O Dr. Sami Storch é um juiz que atua na Bahia, e eu sempre gosto de falar que é através da coragem dele que o direito sistêmico surge e que hoje a gente exporta para o mundo. Então, hoje a gente fala de congressos internacionais onde se fala de direito sistêmico com base no que o Sami ele construiu, né? E eu falo com muito carinho porque eu fui aluna dele, sou aluna dele, então esse caminho, e ele é a pessoa que me inspirou a trazer esse movimento para a advocacia. E conhecer o direito sistêmico se confunde um pouco com a minha história, porque até então sou formada desde 2001, conheço as constelações familiares num instituto que eu frequentava em razão de problemas profissionais, isso em 2005, meados de 2005, 2006 eu conheço as constelações familiares, quando surge um noticiário
sabe aqueles noticiários pequenininho que a gente vê assim, juiz está aplicando constelações familiares no judiciário. Eu falei, opa, é isso que eu quero fazer. Porque eu já era encantado com as constelações familiares, já tinha percebido o quanto a minha pessoa tinha sido, o quanto eu tinha aprendido com aprendido com esse saber, e eu falei, eu vou levar isso. E aí eu vou fazer, então, minha formação de constelação familiar. Nessa época eu já tive aula com o Sami, faço a minha especialização, tem a coordenação do Dr. Sami Storch, ou seja, são caminhos ali que foram trilhados. Então, o Sami também procura as constelações ali dentro de um campo de observação dele próprio, e a partir disso ele começa a perceber que essa filosofia que o Bert Hellinger traz, e hoje eu falo que é uma filosofia, quando a gente pega os livros mais antigos do Bert Hellinger, Simetria Oculta do Amor e tantos outros livros, a gente vai ver que ele fala de uma técnica, mas eu entendo que a constelação familiar ela vai muito mais além disso, né? Porque quando a gente fala de técnica, a gente fala de algo fechado, algo dentro de uma caixinha, a gente vai vendo que o olhar sistêmico ele é muito mais profundo. Ele é inerente às nossas relações humanas, ele é inerente ao ser humano. Então, ele começa a aplicar lá na comarca dele as constelações familiares. Então, o direito sistêmico surge com as constelações familiares, surge desse lugar, desse olhar que o Sami teve em relação ali aos ensinamentos do Bert Hellinger. Luiz, só para eu poder calibrar um pouquinho melhor, constelação familiar, você conhece? Conhece, ok, então bora lá. Eu vou falar um pouquinho, dar uma pincelada só para trazer aqui, mas aí a gente prossegue. Então, a partir disso, ele começa a observar que esses ensinamentos do Bert Hellinger poderiam ser utilizados no judiciário em benefício daquelas partes que estavam em conflitos. E ele começou a aplicar de forma simples, às vezes numa audiência, com o uso dos bonecos, até que ele faz uma audiência pública onde ele convida as partes a fazer realmente E aí ele chamou de ele usou um termo não como uma vivência de constelação, mas ali uma reunião para olhar para a família. E ele faz ali os primeiros movimentos e começa a perceber ali os passos que daí surgiram, né? Sejam com os acordos, sejam com a melhoria da comunicação entre as partes. E assim foi até que a gente conhece hoje as constelações familiares, o direito sistêmico como a gente conhece. Hoje nós já temos mais ou menos umas 126 comissões espalhadas pelo Brasil. Hoje as constelações familiares, a gente pode falar que em todos os estados existe ou uma comissão ou projetos dentro do judiciário. Nós podemos falar que o olhar sistêmico está em todas as esferas do sistema de justiça. O que eu quero dizer com isso? Promotoria, defensoria, na advocacia, juízes, delegados, e muitas outras atividades. Eu dou aula, né? Então eu tenho um aluno que ele trabalha na Guarda Municipal de Diadema, que ele tem ali o olhar sistêmico, que ele utiliza na atividade dele. Oficiais de justiça, psicólogos, ou seja, uma gama de profissionais que estão inseridos no sistema de justiça que possuem esse olhar sistêmico, que de alguma forma, do seu lugar, aplicam não só as constelações familiares, mas as práticas sistêmicas, que é importante a gente também diferenciar. Porque às vezes as pessoas associam o direito sistêmico e ele nasce assim, isso é importante a gente falar, quando o Sami ele idealiza e ele consegue colocar na prática mediante as constelações familiares. Mas como tudo que evolui, ele percebe também que existe uma evolução nesse aprendizado. Então, hoje a gente fala de práticas sistêmicas, de atividades sistêmicas. Às vezes ele não precisa necessariamente fazer a constelação familiar, mas falar frases sistêmicas de solução, e ele percebe o movimento. Então, quando a gente trouxe essa possibilidade, né, o direito sistêmico, quais são as possibilidades de aplicação no nosso ordenamento jurídico? E aí a gente já vai percebendo quais são as possibilidades.
Não precisa ser só necessariamente vinculado à aplicação da constelação familiar, muito pelo contrário. As constelações e a filosofia, o direito sistêmico, primeiro parte de nós, enquanto profissionais. Então, primeiro é a nossa postura sistêmica, é como nós internalizamos esses conhecimentos na nossa atividade. E quais são esses conhecimentos, né? Quando a gente fala os conhecimentos da constelação familiar, né, que o Bert Hellinger trouxe com tanta amorosidade, são as ordens, né, as ordens do amor que a gente fala, as leis sistêmicas, que são 3. Então a gente fala de pertencimento, todos têm igual direito a pertencer dentro de um sistema, e o nosso primeiro sistema é o sistema familiar. Uma outra que é consequência dessa é a hierarquia, ou ordem. Quando a gente fala de hierarquia, a gente fala de uma chegada no tempo, ou seja, cada um tem uma ordem de chegada dentro de um sistema. No sistema familiar, a gente fala que os nossos avós, depois os pais, depois nossos filhos, os nossos filhos vêm depois. Uma ordem de chegada entre os irmãos, tem uma ordem, seja dos que puderam, dos que viveram, os que não puderam de alguma forma. Um aborto também tem uma ordem de chegada, nessa ordem do irmão, ou um natimorto, também é feito esse olhar da hierarquia, que interfere nas relações. A ordem dos relacionamentos afetivos, por exemplo. Então, eu casei a primeira vez, segunda vez, tem uma ordem nesses relacionamentos. Isso também é uma lei que a gente precisa verificar em tudo. Então, eu atuo no escritório de advocacia. Eu cheguei em que lugar nesse escritório de advocacia? Ah, cheguei agora, mas o faxineiro está lá desde a fundação desse escritório. Então, nessa ordem, eu chego por último na empresa. Mas a gente fala de uma hierarquia também, dentro de uma profissão. Ali eu posso ter um cargo maior, mas cheguei por último. E eu preciso entender que existe uma ordem de chegada, respeitar essa ordem de chegada. Isso é o segundo princípio. E o último princípio, que eu acho que é o que mais, de alguma forma, a gente precisa sempre olhar com muito carinho, é a lei de dar e tomar, lei de equilíbrio, né? Eu dou somente o que eu tenho, na medida do que eu tenho, e eu recebo na medida do que eu posso, e o que o outro pode me dar. Se eu recebo demais, desequilibra a relação. Se eu dou demais, desequilibra a relação. Então, pegando lá nosso primeiro sistema familiar, quando a gente fala de relação com os nossos pais, a nossa relação sempre vai ser desequilibrada. Por quê? Porque os nossos pais nos deram o nosso maior presente, eles nos deram a vida, e eu não consigo compensar vida com qualquer outra coisa. A vida é um bem supremo, é um presente. Então, em relação aos nossos pais, a gente sempre vai estar numa desvantagem. O que a gente faz com a nossa vida é, ou a gente passa essa vida adiante, a gente segue essa vida adiante, ou através dos nossos projetos, a gente honra tudo isso que nossos pais nos deram. Ok? Nas relações afetivas, elas precisam ter equilíbrio. Se uma pessoa faz demais, ou a outra recebe demais, cria um desequilíbrio. Que a gente verifica isso aonde? Nos relacionamentos, no divórcio. Quando a gente verifica que fala assim, mas eu fiz de um tudo para aquele homem, eu fiz de um tudo por aquela mulher e ela foi embora. Sim, desequilibrou essa relação afetiva. A relação de amigos desequilibrou essa relação afetiva. Então, essas leis, elas são intrínsecas a nós, que nós nem percebemos. É uma necessidade básica nossa, que a gente inconscientemente busca a todo momento. Só que a gente percebe essas leis por onde? Pelas desordens. Porque quando eu me sinto excluído, existe alguma ordem que não está sendo vista. Quando eu rompo com uma relação afetiva, se eu rompi, e dependendo desse rompimento, se não é dada numa boa separação, eu estou olhando para uma desordem, provavelmente, ou de desequilíbrio, ou de ordem.
Então, o que acontece muitas vezes no divórcio? Só para trazer para exemplos, para ficar mais fácil. A pessoa se separa no primeiro relacionamento, termina mal, com brigas, com mágoas, e vai para um outro relacionamento. E daí, depois, nesse outro relacionamento, fala assim, agora não se fala de ex. O ex está morto, a ex está morta. Só que a pessoa está viva. Esse vínculo não se desfaz da história da pessoa. E aí esse novo relacionamento tende, e é uma possibilidade, a gente sempre fala que o campo sistêmico são possibilidades, a repetir os padrões do primeiro. Quem aqui já ouviu, né? Algum caso de amiga ou amiga que falou, nossa, eu me separei, encontrei outro igual ou pior. Porque quando a gente não olha com respeito para as nossas histórias anteriores, lembra que todos têm igual direito a pertencer? Inclusive essa história. Se eu excluo ela tende a trazer um movimento de repetição para eu poder integrar, para eu poder internalizar, para eu poder, de alguma forma, entender aquilo como um processo de crescimento, de evolução, em que a gente fala expansão de consciência. E tudo isso o Sami conseguiu identificar quando ele teve contato, então, com as constelações familiares. E olha a grandeza, né, de observar isso. Porque e aí agora eu falo, eu não descobri nada. O Bert já falava de separações. Ele já falava de desordem entre os filhos. Ele já falava de questões sobre inventário. Ele já falava sobre questões nas empresas. Mas como trazer isso para o universo jurídico? Isso o Bert não conseguia fazer. E só quem pôde fazer e teve uma autorização para fazer foi o Sami. Por que eu falo isso? Se a gente for ver ao longo de algumas histórias, parece que existiam já outros profissionais que faziam, né, esse olhar sistêmico na sua atividade profissional na área jurídica. Mas quem trouxe esse lugar? Quem deu esse nome? Quem batizou a criança? Vamos colocar assim. Foi o Dr. Sami. Então, foi ele que trouxe para o mundo esse lugar e essa possibilidade. Então, em tudo que eu faço, e quem me ouvir em outros lugares, a Michelle aqui sempre está aqui, a Bernadette vai escutar eu falando e dando esse lugar para o Sami como lugar de gratidão, porque através do caminhar dele é possível que eu hoje esteja aqui, né? Falando, fazendo e aplicando isso na minha atividade profissional. Acho que principalmente é isso, né? Eu já tinha esse conceito para mim, enquanto pessoa, uma pessoa que tinha ali as suas dificuldades pessoais, e como transportar isso para a atividade profissional e, de alguma forma, levar isso para os meus clientes. Então, é nesse lugar. E aí, diante dessas teorias das leis sistêmicas, a gente tem a boa e a má consciência, a gente vai tendo outras teorias e outros olhares que ampliam esse trabalho do Bert Hellinger e o nosso trabalho aqui na advocacia. Aqui, deixa eu perguntar, tem algum mediador? Mediador, mediadora. Bacana. A Fabi, eu sei que é mediadora também, é advogada. Quem quiser falar aqui pelo chat, pode falar aqui pelo chat, tá, gente? O chat está aberto. Então, a gente vai percebendo como isso se aplica na nossa atividade e como cada um pode aplicar dentro desse olhar. Então, trazendo lá as possibilidades dentro do nosso ordenamento jurídico. O Sami traz esse olhar e como que isso a gente pode se beneficiar, né? Então, primeiro é entendendo essa filosofia que é tão ampla. Então, eu sempre falo que a cada movimento, a cada lugar que a gente escuta algo reverbera aqui. E aqui eu estou vendo que a grande maioria passou do 4.0, eu posso falar, pelo menos quem está aqui com o vídeo aberto. Né? O famoso cair a ficha. Se tiver novos, eles não vão saber o que é isso, mas a gente lembra dos cair lembra? Caiu uma ficha. Agora, para os mais novos, eu falo que são downloads que são feitos, né? Então, assim, à medida que a gente escuta alguém, um download, uma ficha vai caindo.
porque a gente vai ampliando o nosso olhar de possibilidades. Então, quando eu falo do nosso ordenamento jurídico e quando eu falo do direito sistêmico, eu gosto de lembrar que o nosso direito ele é amplo, né? Então, quando a gente fala de direito, a gente fala de um sistema político que a gente tem 3 poderes. A gente tem o legislativo, o executivo, a gente tem o judiciário. Então, a gente tem esse sistema de justiça muito maior, porque só existem as leis que são cumpridas no judiciário ou não, porque alguém criou essas leis e porque alguém sancionou. E aí a gente tem os usos e costumes também dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas, a princípio, é com base numa lei. Ou você precisa cumprir ou deixou de cumprir. Esse é o nosso sistema de justiça. Então, eu gosto de falar que esses poderes, eles são independentes, mas um se comunica com o outro. Eles são interdependentes, mas dependem um do outro para sua movimentação enquanto Estado democrático de direito que vivemos. Então, esse é o direito sistêmico que eu vejo, esse mais amplo. E quando a gente vai fazendo esse funil do sistema de justiça, hoje a gente sabe que o sistema de justiça, ele é um sistema de justiça multiportas. Diferentemente do que a gente via antes, que sempre se colocava o judiciário como principal recurso de solução, a gente começa a observar, e eu falo que começa a observar, muito embora a gente fala de mediação aqui, que existe há anos no Brasil, mas a gente fala que só agora a gente teve isso sancionado, a gente teve isso incluído numa legislação, e ainda assim a gente está falando de remuneração dos mediadores, ainda assim a gente está falando, esperando uma aprovação muito maior do que efetivamente existe hoje, não é verdade? Então, a gente fala desse sistema multiportas que existe, mas que ainda também está caminhando, né? Que ainda também precisa ser aperfeiçoado. Então, para muitas pessoas ainda, o judiciário é a primeira porta de recurso, inclusive para advogados. Então, quando alguém vem com uma demanda, muitos colegas ainda acham que o primeiro movimento é adentrar no judiciário. Mas hoje a gente sabe que tem o Sejusc, hoje a gente sabe que tem as câmaras arbitrais, hoje a gente sabe que tem as próprias mediações, né? As próprias empresas de mediações privadas, ou a própria negociação direta com a outra parte. Quando a gente fala de um sistema multiportas e tantas outras possibilidades. E aí, onde que entra o direito sistêmico? Onde entra esse novo olhar para ser aplicado, né? Para ser incluído? Espera um pouquinho. Aonde que entra isso? Em qualquer lugar, em qualquer fase. Mas a gente precisa entender, e aí eu sempre gosto de falar que quando a gente fala das constelações familiares, a gente está falando de um pensamento que sai do pensamento cartesiano. O que é o pensamento cartesiano? Aquele pensamento que 1 mais 1 é 2, que se não for assim, é assado, que eu vejo por partes. Quando a gente fala de sistêmico, a gente amplia esse olhar. A gente olha para um todo muito maior. A gente olha para as infinitas possibilidades. Porque o que às vezes é solução para o Luiz Roberto não é solução para a Cíntia, que não é solução para mim. Porque cada um tem os seus valores, suas crenças, seus significados, a sua possibilidade de olhar para aquele conflito. Então, quando a gente fala desse ordenamento jurídico, a gente está falando de conflitos. E o conflito é inerente ao ser humano. Todos nós temos. É que alguns conflitos nossos não vão para o judiciário e outros vão. Agora, qual que é o olhar sistêmico para esses conflitos? O Bert falava que um conflito é um movimento de crescimento. Ele nos possibilita crescer, aprender com o outro. Enquanto sociedade, todos nós estamos evoluindo e crescendo. Então, quando a gente fala desse sistema multiportas e quando a gente fala de direito sistêmico, por onde inicia? Pelo profissional. Porque eu, como advogada sistêmica, e eu sempre gosto de falar assim,
A constelação familiar é para todo mundo, mas nem todo mundo é para constelação familiar. O que significa isso? Que eu, como advogada sistêmica, eu trabalho primeiro em mim as minhas questões, eu internalizo essa filosofia que eu acredito, né? E eu gosto de falar em filosofia, não é dogma, porque senão a gente vai para um outro lugar. Não é dogma, é filosofia, com base na fenomenologia. Eu observo o que me dá força, o que me tira força, o que facilita o processo, o que dificulta o processo, o que leva leveza para o cliente, o que tira a leveza desse cliente, o que dá dignidade para esse cliente, o que tira a dignidade. E, principalmente, eu respeito os contextos desse cliente que chega. Porque quando a gente olha para as constelações familiares, e eu sempre falo, um dos grandes aprendizados e as coisas mais bonitas eu olho sem culpa e sem julgamentos para aquela parte. Mas isso não significa que ela não precisa se responsabilizar pelos seus atos. Então, são duas coisas diferentes. Eu olho para essa pessoa sem julgamento, sem trazer adjetivos, olhar para a singularidade dela, respeitar os contextos dela individual, respeitar os contextos dela familiar e que ela está conectada com o inconsciente coletivo, ou seja, todos nós estamos conectados com uma informação. Agora, o ato dela não quer dizer que ela não possa ser responsabilizada, que isso é o que gera muita confusão também. Ah, então a pessoa fez isso, não vai ser responsabilizada. Não. Só que a responsabilidade dela é no limite do dano causado. A reparação, ela precisa ser aqui equilibrada. Porque se ela for demais, eu gero novamente... Gratidão, Cris, seja sempre bem-vinda. Eu gero um processo de repetição. Roberto, o que significa isso? A vítima, se eu dou algo que é a mais, a vítima deixa de ser vítima. Ela se torna algoz, porque eu não dou a reparação na medida certa. Então, às vezes eu dou um exemplo bobo, mas é assim, eu sou roubada e eu desejo que a pessoa seja morta. Ou seja, eu fui roubada aqui no aspecto material, mas aí eu quero ir contra a vida dela. Eu saio daqui dessa posição e vou para cá. E isso fica no looping. E muitas vezes a gente observa justamente isso dentro do nosso judiciário. Alguns movimentos nisso. E mesmo as partes, muitas vezes, quando chega. Ah, ele ou ela me traiu, eu quero que ela fique sem nada. Ou seja, num divórcio. Eu vou usar meus filhos como uma moeda para ofender, ou uma moeda de troca. Eu não pago os alimentos porque eu não quero ferir aquela pessoa. Hoje eu li uma notícia e depois eu vou compartilhar até no meu Instagram, conversar um pouquinho sobre isso, que nos Estados Unidos um pai, eu não sei se vocês ouviram, um pai chegou lá no quintal da mulher e despejou 80 mil moedas de 1 centavo. A mulher estava lá, a filha na escola, de repente chegou lá um caminhão, começou a despejar 80 mil moedas de 1 centavo. E ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela, o que está acontecendo? Ele falou, aqui é o pagamento da última pensão. A menina tinha atingido a maioridade. Agora, e aí, né, eles foram lá investigar. Imagina a comunicação, e para quem é mediador, né, quando eu falo isso fica claro, o ruído da comunicação desses pais, desse homem e dessa mulher, as mágoas que estavam lá. Existiu sentença para ser determinada uma pensão? Muito provavelmente. Essa sentença pôs fim ao conflito dessas partes? Não. Eu falo que às vezes sentença paga com gasolina. Né? Pega assim e apaga com gasolina o conflito. Ele vira uma espiral do conflito. Então, esse pai, passado 18 anos, esse homem, né, passado 18 anos, faz esse movimento. O que está por trás disso? Está ali a sentença que provavelmente um juiz deu? Não. Ali está a mágoa, fica tranquila. Está a mágoa,
as coisas que não foram faladas, os contextos, os significados, as crenças, e principalmente, né, quando a gente fala as posições defendidas. Então, olha, e aí foi o que a menina falou, ela falou, ele achou que ia ofender a minha mãe, mas ele acabou ofendendo a mim. E aí ele falou, não tinha intenção de ofender a minha filha e criar um abismo maior. Mas como que fica esse pai e essa filha? Porque são relações diferentes. A relação de homem e mulher termina, mas a de pai e mãe é para a vida toda. Como que isso permanece? Como que esse amor, né? Porque a gente fala, os filhos são frutos de um amor. Como esse filho olha para, como essas filhas, né? E são duas filhas, olham para esse pai com esse movimento. E aí eu acho que é o grande divisor de águas dentro da atividade profissional é justamente esse. Se eu começo a entender que por trás dessa postura dele, existe ali todo um valor de crenças, de significados, de mágoas que não foram vistas, que não foram reconhecidas, de ambos, né? Quando a gente fala de casal, a gente está falando de ambos. De entender quais são as estruturas familiares de cada um, a gente vai ficar na esfera jurídica e a solução profunda, real desse conflito não foi vista. Então, para algumas pessoas, eles falam, mas esse não é o papel do judiciário. Será que não? Quando a gente fala de direito, o direito não está relacionado nas áreas de relações humanas? A gente lida, todo conflito, ainda que seja de empresas, não tem por trás pessoas? Quando eu falo de um tributo, a gente está falando de uma empresa, mas por trás não tem pessoas organizando essa empresa, administrando, que falam se vão pagar ou não. Todas as relações são oriundas de uma relação humana. E quando o Bert traz as constelações familiares, quando ele funda a Hellinger Ciência, ele fala, as leis sistêmicas regulam a convivência humana. Porque quantas vezes a gente escuta, às vezes, o advogado ouve a história e parece psicólogo. Porque a todo momento a gente está lidando com dores humanas. E cada vez mais o profissional, o advogado, o mediador, principalmente o mediador que já está ali, né? Precisa entender essa complexidade humana. Somos humanos olhando para outra humanidade na nossa frente, com a sua singularidade, com as suas dificuldades. E aí algumas pessoas falam, mas o advogado vai sair do seu lugar e do seu papel. E eu, assim, com toda a humildade do meu lugar, não, nós não saímos do nosso papel. Muito pelo contrário. Quando eu faço um atendimento que esse cliente tem a percepção sistêmica, e muitos profissionais hoje me procuram pelo conhecimento sistêmico, eles falam, eu quero ir além dessa solução de que um ganha, o outro ganha, ou um ganha, o outro perde. Eu quero uma solução que ambos saiam efetivamente ganhando, mas que eu possa realmente trazer paz em uma solução. Então, eu percebo muitas vezes que quando você faz esse atendimento no consensual, a tramitação, vamos colocar assim, a elaboração de um possível acordo é muito mais leve. Então, Roberto, você não entra mais com a ação. Claro que eu entro. Existem casos que aquelas partes precisam sustentar o conflito. Porque lembra que eu falei que não é a solução que é para mim, é a solução das partes? Se aquelas partes querem sustentar o conflito daquela forma, o judiciário, desde que seja algo palpável, está ali. É uma forma. O ordenamento jurídico é para isso. Só que muda o quê? A forma de atuação do advogado. Hoje, né, cada vez mais eu percebo na petição, na forma de escrever, na forma de me manifestar com outro colega, na forma de ligar e negociar com esse cliente, entender que o processo não é meu, é da parte, entender que aquela parte não é o adversário,
Entender que numa ação, por exemplo, de alimentos ou de investigação de paternidade, aquele pai não está disponível. Mas eu não preciso mais, não é mais necessário aqueles juridiquês que a gente sabe muitas vezes que aumenta a espiral do conflito. Quantas vezes eu já recebi petição, seja para contestar, a pessoa fala, mas isso é mentira, isso eu não é. E quando você vai conversar com o autor que está lá na audiência, ele fala, mas eu não falei isso. E muitas vezes a gente sabe que o cliente não falou. Mas para poder, de alguma forma, aumentar o meu direito, a gente vai colocando algumas palavras, vai dando umas pinceladas a mais, contornos mais jurídicos, que afasta cada vez mais essas partes da solução. Então, quando eu começo a entender o quanto isso beneficia não só a mim, mas a todos, seja no ruído da comunicação, seja para entender os contextos do outro, todos ganhamos. Então, quando vocês ali estão mediando duas partes e elas conseguem melhorar a comunicação delas e eventualmente fazer um acordo, não são só aquelas partes que são beneficiadas, a sociedade ganha como um todo. Então, o que nós fazemos do nosso lugar é uma parte para o todo. Porque quando essas partes saem desse lugar e falam, poxa, eu fui naquele Sejusc, eu fui naquele lugar, eu fui naquele advogado, e consegui resolver de forma profunda o meu conflito, ou conseguir olhar para o outro com respeito, toda a sociedade ganha. Não é só os mediadores, não é só o advogado. Então, o direito sistêmico ele está a serviço da vida, da sociedade. Ele é algo muito maior, ele é algo muito entender, e eu gosto de falar também que não é romantizar, né? Eu gosto de falar isso. É um processo de autoconhecimento, é um processo de caminhada mesmo. Quando uma mãe ou quando um pai deixa de ofender o outro, já ganhamos. Ainda que não tenha saído o acordo. Mas quando o outro começa a entender que existe o outro, o direito do outro, os contextos, as crenças, e falo, poxa, agora eu entendi, eu me relacionei com esse homem ou com essa mulher que estava a serviço do meu sistema. Eu começo a me reconhecer no outro também, no sistema do outro. E falar, poxa, a gente pode olhar juntos para o nosso filho, para os nossos filhos. Porque quando esses pais estão no conflito, eles não estão olhando para as crianças, por mais amor que tenha, eles estão olhando para os conflitos do seu sistema familiar. Então, o direito sistêmico pode ser aplicado? Ele tem possibilidade de ser aplicado no nosso ordenamento? Sim, sim, e deve ser aplicado. Com respeito, isso é fundamental, ao respeito de cada um, ao tempo de cada um, através de convites, não é nada imposto, então é imprescindível que essas partes sejam convidadas, seja pelos advogados, sejam pelo magistrado, pela promotoria, em que fase processual? Em qualquer fase processual. Pode ser desde o início no Sejusc, pode ser quando já está com o processo em andamento, seja antes de uma audiência, seja depois de uma audiência, desde que as partes digam um sim, desde que as partes queiram participar, desde que elas estejam disponíveis para isso. As práticas sistêmicas, em qualquer lugar, seja no atendimento com advogado, com a promotoria, então tem promotores que usam, a gente pode usar as cadeiras para fazer um atendimento ou trazer esse olhar da postura sistêmica para a parte. Os juízes, então, por exemplo, eu atuo eu tenho alguns projetos que eu participo dentro do judiciário, então, um projeto que tem mais tempo que eu estou é o projeto do direito sistêmico, Paz para Todos de Santo Amaro, onde a gente tem uma oficina,
que era no presencial, agora a gente formatou um pouco diferente para o online, e temos feito. Sempre com uma aprovação muito bacana, mais de 96% de aprovação da oficina, o que é bem bacana. A gente não sabe dos resultados, se saiu o acordo ou se não saiu, porque o grande foco desse trabalho não é o quantitativo, mas o qualitativo, né? Que é novamente saindo desse pensamento cartesiano, falar assim, ó, precisamos colocar tudo em número. Não, qual é a qualidade? Então, quando a gente começa a observar que a pessoa coloca lá no nosso formulário, poxa, agora eu consigo olhar para o pai da minha filha, agora eu consigo entender o que ela me fala, da forma que ela me fala. Isso para a gente é um ganho qualitativo. Então, esse projeto ele está desde 2017, né, implantado lá no tribunal, e agora ele está mais voltado para o Sejusc. Então, a gente tem, desde quando a pessoa entra com uma ação, ela é convidada pelos mediadores, ou ela é convidada pelo próprio Sejusc, né, ali no atendimento, ou numa audiência, eventualmente, por algum juiz, por alguma promotor, para participar da oficina. O que é importante falar? Quando a pessoa decide participar do projeto, o processo não é suspenso, ele continua tendo ali o seu segmento normal, sem problema algum, mas ela vem participar de uma oficina. Eu já tive um caso nesse de Santa Amaro que a pessoa participou 3 vezes. Ela gostou tanto que ela voltou 3 vezes para participar da oficina. E cada lugar tem uma dinâmica própria, né? Então, quando eu falo de Santa Amaro, quem é aqui de São Paulo conhece bem, Santa Amaro é uma das maiores regionais de São Paulo, né? Diferente, por exemplo, do Butantã, diferente do Ipiranga, no qual eu também participo de projetos. E aí, cada um vai ter na sua dinâmica própria, de entender ali qual é a característica daquele projeto. Então, eu conheço, logo que eu comecei a estudar o direito sistêmico, eu fui conhecer projetos fora, né? Fui para Brasília, fui para Cuiabá, e cada Itajubá, que tinha o do promotor Dr. Elkio, lá ele tem um horário mais ou menos de 4, 5 horas do projeto dele. Eu falei, seria um sonho você ficar 4 horas podendo explicar, fazer exercícios. Aqui em São Paulo eu falo, né? A gente marca das 10 ao meio-dia, e eu sei que 12:05 alguém tem algum evento do outro lado da cidade para ir. Então a gente tem 2 horas nos projetos que eu participo. A gente já fez algumas coisas através de autorização no Fórum de Butantã, via Sejusc, que foram bem interessantes também, que também é um caminhar, é um olhar, é uma possibilidade. Então, falar de direito sistêmico e de possibilidades dentro do nosso ordenamento jurídico é isso, é falar que, primeiro, a disponibilidade passa por nós, né? Segundo, o respeito pelo contexto dessas partes que estão ali, né? Olhar para essas partes sem julgamento, entender que cada um tem ali as suas dinâmicas familiares para serem vistas e incluídas. E aí perceber o quanto muitos tribunais abriu as portas para isso, né? Eu sempre falo isso. Hoje a gente não consegue mensurar quantos projetos existem espalhados pelo Brasil, mas eu posso falar tranquilamente que hoje a gente tem projetos em todos os estados brasileiros. Sejam projetos com advogados, sejam projetos com só facilitadores, sejam projetos com juízes, sejam projetos com promotores, na defensoria. Hoje a gente tem projetos inseridos no Brasil todo. E que cada um, da forma que é possível, vai angariando ali as informações dentro desses projetos. Porque eu acho que o mais desafiador, quando a gente fala do sistêmico, e talvez por isso que muitas pessoas às vezes falam, mas não entendo isso, é mensurar os projetos. Porque quando a gente fala em mensurar, a gente está indo para o cartesiano, né? Mas cada vez mais a gente busca, de alguma forma, sistematizar isso para que tenha um respaldo de informação. Então, por exemplo, tem projetos que eu consigo mensurar se saiu acordo ou não daquelas partes. Mas vocês que trabalham mais próximo aí
de Sejus, que a gente sabe que às vezes algumas comarcas faltam funcionários, né? A demanda é muito grande. Então, por exemplo, no de Santa Amaro, a gente não consegue mensurar se saiu ou não a acordo. O que a gente consegue observar é, depois que termina a oficina, as partes elas se manifestam, como elas chegam e como elas saem da oficina. E aí, depois, a gente às vezes tem alguma observação dos mediadores, que eles falam, poxa, uma parte que participou depois da oficina, elas vieram mais conscientes, mas eu não sei se saiu o acordo ou não, até porque a gente fala que um processo de mediação, claro, Luiz, um processo de mediação a gente fala que tem ali a questão do sigilo, né? Então, a gente também, dentro disso, dentro dos trabalhos sistêmicos que eu faço e que eu atuo, a gente não tem acesso aos autos. A gente não tem acesso às informações do que estão lá nos autos. Então, se eu for fazer uma constelação, eu não vou pegar o processo, porque a gente está mais alinhado com o que as pessoas trazem, com as questões que as pessoas se desenvolvem, porque quando ela tem uma tomada de consciência sobre algo que é oculto do seu sistema, sobre algum emaranhado, ela pode fazer diferente. Porque quantas vezes a gente repete algo sem perceber, que é sistêmico, que é herdado do nosso sistema familiar, que está como no nosso, que a gente fala, no nosso inconsciente familiar. Então, quando a gente fala dessas possibilidades, eu falo de um movimento realmente que não, né, a gente percebeu hoje, recentemente está tendo aí algumas informações sobre a constelação no judiciário, alguns contras, outros a favor, mas eu entendo, né, eu, Roberto, entendo que cada vez mais os profissionais precisam se especializar, precisam buscar entender que quando eu faço um curso de facilitação de constelação familiar, ele não é de um final de semana. Um curso de facilitação não é um curso de um final de semana, é um curso que demanda tempo, que demanda exercício, mas principalmente demanda um mergulho próprio. Então, sempre quando alguém pergunta para mim, Roberta, eu quero fazer um curso de constelação familiar, eu falo, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero para aplicar no outro. Eu falo, olha, então eu vou te explicar uma coisa. Primeiro é um mergulho próprio. Primeiro é um autoconhecimento. Primeiro você precisa entender quais são os seus emaranhados, porque esses clientes chegam na sua ressonância, para depois você aplicar no outro. Você está preparado para isso? Ah, então... Tô. Então, bora lá. Não vai ser curso de um final de semana. Ah, terminei o curso. Sou facilitador? Talvez não. Talvez você precise de outras camadas, outros estudos. Desde quando eu entrei para esse universo, eu brinco, né? O universo que a gente fala, né? O universo sistêmico, a gente não para. É curso, é formação, Aí sim, quando você já tem a base, você pode fazer um curso de final de semana, um workshop, um negócio, porque você está se trabalhando. Eu estou aqui conversando com vocês e está vindo insights, falar, poxa, isso aqui eu nunca falei. Olha que bacana, estou me observando também. Eu me coloco num lugar de observação também. Então, assim, a gente vai percebendo como em qualquer outro lugar, em qualquer outra atividade, a gente vai percebendo as pessoas que estão se trabalhando e fazendo algo que traz para o mais, né? Eu sempre falo que traz para mais vida, para esclarecimento, como também vai ter aqueles profissionais que vão fazer de outras formas, assim como a mediação, assim como a advocacia, assim como os juízes, assim como qualquer outra profissão. A questão não é por conta de um elemento ou uma fala que todo o resto vai ser desmoralizado, ou vai ser cancelado, ou qualquer coisa assim. Até porque existe algo, uma máxima que a gente fala o seguinte: aquilo que eu estou falando aqui, cada um está recebendo de uma forma essa informação. Se eu abrir aqui
e perguntar como cada um me vê, cada um vai falar algo. Cada um vai ter um entendimento, uma sensação. Porque cada um de nós usa a sua lente para ver o todo. Então tem gente que vai falar, eu achei você simpática, eu achei você autoritária, eu achei você isso, eu achei você aquilo. Assim como vocês olham para mim sobre algo, vocês também estão tendo uma percepção do que eu estou falando. E talvez se eu pedisse aqui um resumo do que eu falei, cada um traria uma parte. Cada um falaria de como viu isso. Porque cada um vai usar a sua lente. Então, às vezes, num trabalho sistêmico, eu posso falar algo para uma pessoa e a pessoa entender, segundo as suas crenças, segundo o seu olhar, uma outra coisa completamente que não foi o que eu comuniquei. Que é o que às vezes a gente vê e acontece muito. Por que dá um ruído de comunicação? Me falam aqui, mediadores. Porque é justamente isso, a gente não se comunica apenas com o falar. A gente se comunica de muitas formas. A mesma coisa na questão sistêmica. Quando eu estou numa facilitação de constelação familiar, eu não olho só o que a pessoa fala, mas eu vejo os micros gestos dela. Ela falou algo, mas a fisionomia dela fez outra menção. Fez um outro movimento. A mesma coisa é quando a gente fala do entendimento do outro. Eu preciso deixar sempre essa frase aqui, que tem eu acho que do Alejandro, eu sempre esqueço. Entre o que eu penso, entre o que eu falo, né? E o que você vai entender, existe um abismo. Então, muitas vezes, esses ruídos da comunicação de eu sou a favor, eu sou contra, primeiro, porque as pessoas nunca vivenciaram. E eu vou falar por mim. Quando eu vi a primeira vez um movimento de constelação familiar, aqui não é o tema, eu já vou abrir até para perguntas daqui a pouco. Eu olhei e falei, que é isso? Sei não. Quando me convidaram e eu participei e senti, eu falei, opa, faz muito sentido isso aqui. E há quanto tempo eu falo? A Lu, a gente se conhece, a Lu e a Fabi, desde lá de quando que a gente está na comissão especial? 2016? Desde 2016 eu estou falando para esse pessoal sobre isso. E o pessoal, mas é isso. Mas isso não vai pegar. Opa, sinto em falar, pegou. Somos mais de 100 comissões no Brasil, somos mais de não sei quantos projetos espalhados pelo Brasil e o mundo. E isso tem força. Então, eu sempre falo que do meu lugar eu faço a minha parte, cada um da sua parte, do seu lugar pode fazer a sua parte, porque é esse movimento. A gente faz um trabalho para a sociedade como um todo. E quando a gente fala de paz, a gente fala, e o Bert traz isso no livro dele, a paz se inicia dentro da própria alma. Quando eu olho para minha alma, meu coração, eu falo, agora meu coração está em paz. Está em paz por quê? Porque eu entro em sintonia com os meus pais, da forma que eles são, com o meu sistema familiar. Eu honro a história deles. Não quer dizer que eu faria novamente da mesma forma, mas eu falo, ok, foi assim que foi possível para vocês. E eu me libero agora para fazer diferente. Quando vocês me olham aqui, uma negra presidindo algo, falando, tendo lugar de fala, agora é possível fazer diferente, com uma outra consciência, com amorosidade, com respeito, sem querer destruir ninguém, sem querer combater ninguém, mas olhando para cada um, para a sua singularidade, respeitando. Aí sim a gente pode trazer novos processos de evolução, porque enquanto eu quiser separar, segregar, fragmentar, nós vamos seguir divididos, nós vamos seguir olhando para os efeitos
das oposições sistêmicas. O nosso trabalho é olhar para a unidade, onde cada um tem a sua essência, mas que todos nós somos um. Então, dentro desse trabalho, eu olho para tudo, reverencio tudo como foi, entendo cada um dentro dos contextos do meu sistema familiar, e aí eu posso olhar para cada cliente, para cada pessoa que está nessa sala aqui virtual, para cada pessoa que chega e fala, ok, você tem algo também a me ensinar e me mostrar. Porque nenhum cliente, ou nenhum mediando, ou nenhum coach, ou nenhum mentorando, chega até nós sem deixar algo. Sem falar assim, olha para isso, olha para essa parte. Nós somos luz e sombra. E a gente só vai ser uno quando a gente entender que todos nós fazemos parte. E temos igual direito a pertencer. Então, para que já meio que deixando aqui o meu agradecimento ao AB Butantan, às meninas, a Ana, a Luciana, pelo convite para falar sobre algo que eu acho que vocês perceberam que eu gosto de falar. E se vocês deixarem, gente, eu vou embora, eu falo. Mas eu acho que era isso que eu queria trazer, né? Quais são de onde... Porque é a primeira vez... Oi, Ellen! É a primeira vez que a gente está trazendo esse falar aqui. Recentemente, lá na Comissão de Direito Sistêmico, agora no dia 24 de setembro, a gente teve um simpósio. Ai, que foi maravilhoso, gente. Quem quiser assistir, uma parte está disponibilizado no Facebook, da UAB Itaquera. E ali a gente teve vários profissionais, a gente teve juiz falando, promotora, uma oficiala de justiça linda, defensora pública, psicóloga, mediador, ou seja, cada um do seu lugar, como trazer na sua atividade profissional o olhar sistêmico, o direito sistêmico na sua atividade. Então, assim, é um caminho possível, é um caminho que traz mais leveza, é um caminho que às vezes traz frio na barriga, porque a gente também se emaranha, continua se emaranhando com as histórias, ninguém está livre disso, mas hoje permite que a gente amplie a consciência e falar, opa, isso é do cliente e isso é meu. Eu deixo com o que é do cliente com o cliente, ele é responsável por seu conflito, ele é responsável pela solução, e eu fico no meu lugar de advogada, de gestora desse conflito, porque o conflito não é nosso, é do cliente. Está a serviço do seu sistema. E aí, nesse lugar, a gente se coloca a serviço também. No lugar de último, porque a gente chega por último nesse conflito, não é? Então, nesse lugar, a gente pode ter uma ajuda. E aí, a gente poderia falar de ordens de ajuda e tantas outras coisas aí. Mas eu acho que para hoje, para essa noite, eu acho que era isso que eu queria trazer, né? Eu acho que... E aí, se não sei, meninas, se eu posso falar, pedir para a Ellen aqui, se quiser compartilhar alguma coisa com a gente. Por favor. Linda, que já chegou. Prazer enorme. Eu estava conectado o tempo todo. Eu vi. Trânsito, né? E é engraçado, né? A sintonia da gente é tão grande que quando você estava falando, me veio, eu falei assim, eu vou pegar o celular, vou abrir o microfone aqui para falar justamente aquela frase, entre o que eu falo, né? O que eu penso, o que eu falo, e o que você ouve, você pensa, né? Tem um abismo muito grande. Que é isso, né? É muito dos emaranhados, da espiral do conflito, não é pelo que é dito, né? É pela forma como é dito, né? E é daí que eu acho que vem essa coisa de crescendo. Eu acho que eu sempre digo que o curso de conciliação e mediação, ele é um divisor de águas. Por quê? Porque a gente muda a nós mesmos, primeiro, né? Então, o jeito como eu me coloco na minha família, no meu trabalho, no trânsito, com os vizinhos, né? Então, a gente muda nesse patamar. E eu acho que a gente também acaba atraindo, né, as pessoas que comungam desses pensamentos e juntos a gente vai crescendo, né? Com a constelação, para mim, foi a mesma coisa, né?
Então, surgiu a constelação, o que é isso? Eu tive a mesma reação, essa que você falou, a primeira vez que eu fui, quem me levou falou, olha, vai com a mente aberta. Eu, tá bom. Quando eu chego lá, eu falo, gente, o que é isso? É um teatro? Eu não estou entendendo. Até o momento que eu entro no campo. Nossa, quando eu entrei no campo, falei, Senhor, é isso mesmo. E aí foi nesse crescendo, fui conhecendo pessoas maravilhosas, como a Roberta, que é uma pessoa que eu admiro, sigo, recomendo, porque realmente, assim, a gente vai construindo uma rede de novos amigos, novos pensamentos, e a gente só cresce, é isso que é muito lindo, né? Quando a gente está aberto para o saber, a gente só cresce, né? E a juíza que preside um dos processos lá do fórum foi que me pediu, né? Se daria para chamar a Roberta para a gente fazer uma constelação lá no fórum de um processual, não era pré-processual. Achei incrível essa postura dela, né? Poxa, uma juíza acreditando, apostando, fizemos, né? Eu gosto muito da técnica oculta que a Roberta usa, porque isso, eu acho que nós, né, essa coisa nossa do ser humano de querer pacificar o mundo, quando a gente sabe quem a gente interpreta, nós temos a tendência de querer pacificar, abraçar filho, abraçar pai, abraçar mãe, mas não é nosso, aquilo não é nosso. Então, quando a Rô faz uma constelação oculta, eu admiro muito, porque a gente não sabe, né, quem é quem. E depois terminou a parte do processo, me agradeceu muito, eu transmiti para a Roberta os agradecimentos e tal, e, por acaso, se é que existe o acaso, né, como é processo também, né, sigiloso, a gente não fica sabendo o resultado, mas eu soube que o processo terminou, né? E então, assim, foi uma primeira experiência, foi muito incrível. Participei com a Roberta lá, fui assistir lá em Santo Amaro, né? E também fico encantada, um fórum enorme, com uma demanda tão grande, e os juízes acreditando nesse movimento, né? Eu entendo que, como tudo que é novo, existe uma resistência muito grande. Eu imagino o quanto o Dr. Sami foi apedrejado, né? Ele é admirado, reverenciado, mas também tem um outro lado que a gente não conhece, né? O quanto não foi aí pré-julgado, né? Esse novo olhar no judiciário. E é isso, eu acredito, né? Sou assim, sei que a Cíntia e o Roberto trabalham comigo, estão aqui, também são dois entusiastas, a gente acredita nessa pacificação, eu acho que o mundo está precisando disso, né? E eu vejo que, por mais tecnológico que esteja o mundo, por mais... nessa loucura que nós vivemos, o ser humano está se voltando cada vez mais para dentro de si, né? Para meditação, para oração, está buscando uma paz interior. Então, eu acredito muito. Rô, parabéns pelo teu trabalho lindo. Obrigada por essa nossa parceria maravilhosa, né? Gratidão aos meus conciliadores que estão aqui, meus amigos lindos de jornada, amigos para a vida mesmo, né? E é isso, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Gratidão. Ai, Ellen, obrigada. Gratidão você, né, de se disponibilizar, e acho que é isso mesmo. Eu sempre falo, existe uma tirinha que ai, agora fugiu o nome desse menino, que ele fala, eu tô indo ali. E o pai fala, onde? Espalhar amor. Ele, mas você está sozinho? Ele falou, não, nós só estamos separados, mas já estamos nos unindo. E eu acho que é esse movimento mesmo. O que você falou, Ellen, é muito verdadeiro. Eu acho que assim, e não foi, quando você falou foi apedrejado, foi falado, não é foi, ainda é. Né? A gente ainda vê esses movimentos, e aí a gente vai também olhando para essas lentes, porque cada um traz os seus contextos e as suas dores quando fala desse lugar. Acho, sim, que precisa ter esse cuidado desses contextos, então faço, e todo mundo que já passou comigo de constelação, eu faço velada justamente por isso, porque a gente fala de outros lugares, né? Então, se eu falo
É a mãe, eu sei que eu preciso tomar minha mãe, vou lá e abraço, mas às vezes ainda não é aquele sentimento que está reverberando. Então, calma, porque tudo também tem um movimento, né? Às vezes um não, ele tem muito mais força do que um sim, de falar, olha, faz esse movimento, porque não é verdadeiro, não entra em sintonia. Então, por isso que eu sempre trago esse lugar do Sami, sabe? Esse lugar para mim que é muito importante, porque se eu estou aqui, e se muitos estão, é através da inspiração dele, né? Então, a gente percebe muitos juízes se abrindo para isso e outros não. Tá tudo bem, ainda a gente precisa desse movimento também, né? Ainda é um caminho que a gente vai trilhar. E tá tudo bem. E aí, quando eu falo tá tudo bem, é respeitando esses contextos. E a gente vai fazendo a nossa parte, né, Ellen? São as partes que querem, o juiz autoriza, nós vamos lá com muito amor e carinho, fazemos o que é possível, não para salvar esses clientes, mas trazer uma nova possibilidade, um novo olhar, e sempre com esse pensamento, né? De nos respeitar as pessoas que estão ali, trazer também um lugar, às vezes, de trazer um lugar de responsabilidade para essas pessoas que chegam na constelação, né? Eu lembro que teve uma pessoa lá, vou filmar. Eu falei, não, é sigiloso, é algo que tanto não vai para o processo, como o que você me fala também fica num lugar reservado, também é privilegiado, eu também não vou utilizar isso. Então, a gente fica aqui no vivencial, né? Então, quando a gente fala, e eu gosto de trazer um pouquinho isso, a gente fala do nosso cérebro, a gente fala de 3 níveis de comunicação. A gente fala do nosso instintivo, que é o límbico, né? A gente fala, não, o reptiliano, que é o instintivo. Aí a gente fala das nossas emoções, que está no límbico, e aí o córtex frontal, que a gente fala que é o racional. Mas quantas vezes a gente responde aonde? Aqui no instintivo, nas emoções, na raiva, né, na repulsa, no medo, porque não é essa comunicação que vai, são essas comunicações que a gente tem há milhares de anos e que a gente recebe geneticamente herda geneticamente aí dos nossos ancestrais. Então, cada vez que a gente se conhece melhor e vai aprofundando isso, a gente pode levar para os nossos clientes, para os nossos medianos, e todos nós ganhamos. E respeitando a Bernadette, que faz parte aqui da comissão, ela é psicóloga, né? E a gente se conheceu nesse espaço, que até um pouco tempo eu trabalhava, que é o Instituto Evoluir. O set terapêutico sempre vai existir. Então, quando em algum lugar também a gente identifica dentro de uma oficina que a pessoa precisa de um atendimento ou ela vem nos perguntar, a gente faz esse direcionamento para um atendimento psicológico, que são através das faculdades, né? Até porque a região lá de Santo Amaro, a gente tem esse público mais, eu sempre falo, que tem mais necessidades, né? Enfim, financeiras e tudo mais, sociais. Então, sempre vai ter esse espaço. A gente só vai se relacionar com essas partes de humano para humano, entendendo a minha singularidade, respeitando a singularidade do outro e trazendo novas possibilidades e novas lentes. Né? Então, acho que é isso que é importante, né? E a Bernadette, que faz parte da comissão, sempre acompanhando. Aí a gente tem na nossa comissão tanto advogados, mediadores, psicólogos, porque essa área do direito sistêmico, ela é interdisciplinar, né? Então, ela vai conversando com muitas áreas de conhecimento, com outros saberes, e a gente vai internalizando e integrando isso na nossa atividade, aí sim eu uso, né? Como uma ferramenta, né? Não me torno diferente dos outros profissionais, não, porque eu preciso me especializar nas técnicas profissionais, eu preciso conhecer ali a lei, as novidades da lei, mas eu vou olhar isso com outras lentes, isso além da lei, né? Olhar para o que realmente emerge ali por trás desses conflitos. Acho que é isso, meninas! Não sei se alguém tem pergunta, se quer falar alguma coisa, enfim. Obrigada, muito obrigada por tudo. Eu me vi muito em tudo que você comentou. Minha primeira experiência, acho que eu já comentei com você, foi num congresso de constelação, só para quem não me conhece.
Eu não falo nem que eu estou engatinhando, eu acabei de nascer na constelação. Então, foi o meu primeiro contato. Assim, então, vocês imaginam, assim, um congresso lotado, um congresso de direitos de família, e, de repente, apresentaram essa matéria de constelação e fizeram uma constelação. É impossível, que nem automaticamente eu vinculei isso com as minhas crenças religiosas. Depois disso, eu fui convidada pela Rô para participar de uma constelação lá no Butantã, foi onde eu conheci a Ellen também. E aí, quando você entra no campo, você já começa a ver que não tem ligação com religião, não é só isso. E aí, depois veio para o online, eu achei, nossa, o online vai ser diferente. Não é, você entra no campo da mesma forma. E depois, recentemente, eu fui constelar. Então, assim, eu acho que eu já passei por todas as etapas. Eu observei, eu entrei no campo como representante e eu constelei. E, assim, é muito... Você começa a notar toda a diferença e você... Eu ainda, assim, claro, acabei de constelar, né, Rô? Então, foi com a Rô, óbvio. Então, assim, ainda esse movimento está todo dentro de mim. Eu não sei nem como que vai ser esse resultado, mas você já começa a sentir essa diferença. E aí também veio, quando a Rô falou das perguntas de curso, foi uma pergunta que eu fiz para a Rô, e a resposta dela foi exatamente essa, do que eu busco, o que eu quero, e é para mim, não é para os meus clientes, porque eu tinha essa visão, eu gosto da área de família, eu advogo na área de família, eu quero aplicar na área de família. A Rô, opa, primeiro você faz para você. Então, Rô, eu me identifiquei, e para mim foi um complemento de tudo que a gente já conversou. Então, assim, super obrigada por estar aqui, pela presença de todos, de novo, por esse conhecimento, por agregar e me fazer pensar em muitas coisas. Então, obrigada mesmo. Obrigada. Você só esqueceu de avisar, né, que no simpósio a gente teve sorteio de um curso de constelação e ela foi sorteada. Ela ganhou um curso, uma bolsa de estudos para fazer constelação familiar. Olha que Inácio. Não, mais perfeito impossível. Oi, Ellen. Luciana, o congresso que você foi, por acaso, era do IBDFAN? O próprio. Então, eu estava lá no palco. Eu fui chamada para subir no palco. Mas é o palco que foi no em Gramado. De Gramado, isso. De Gramado, 2017, o que eu fui. Eu era o processo. Você está brincando? Juro, tô toda arrepiada aqui. Você está falando, eu tô arrepiada. Uau, gente, que legal. Que é isso? Já estávamos ali, ó, conectadas. E vim te conhecer aqui, através da Rô. Olha isso. Me chamaram, eu subi e eu era o processo. Que legal. Legal, muito legal. A Cíntia, acho que quer falar. Eu tenho só alguns comentários a fazer. Bom, primeiro também, que a minha experiência participar de uma constelação também é assim. Primeiro, eu achei que aquilo era um teatro. Foi a Simone Arroios que eu fui assistir lá na Paulista. Falei, isso aqui não me pega, não vou fazer isso aqui nunca. A minha primeira formação foi com ela. A Ellen me convidou para um outro lugar que nós fomos, lá na Joaquim Floriano, lembra-se, num sobrelógio, num sábado? E aí eu fui chamada para ser uma parte. Realmente eu fiquei assim, embasbacada, para dizer a palavra certa, porque eu fiquei completamente ali presa no chão, eu não conseguia me mexer numa situação de pessoas que eu não conhecia, um assunto que nem sabia qual era. Então, assim, aí eu vi que realmente o campo realmente existe e funciona, não é uma balela, né? Como as pessoas... Eu estou aqui junto, conversando com uma outra conciliadora nossa lá do fórum, que está dizendo para mim que ela não acredita na constelação, que ela acha que tudo isso é um teatro. E eu estou tentando aqui mostrar para ela que não é nada disso, porque eu já passei por uma experiência e eu achava que era, mas não é, né? Então, assim, à primeira vista, até parece, mas a verdade é que não é mesmo. E eu já me constelei algumas vezes, então, assim, acho que ainda tenho mais ainda para constelar, porque a gente nunca esgota também, né? Sempre... A gente vai tirando camadas, né? A gente vai olhando. Pois é. Você vai tentando se libertar, né? Daquelas coisas dos antepassados, da família, enfim, todas as nossas histórias e tudo mais.
Mas, parabéns. E eu participei daquela constelação que você fez lá no fórum, eu fui uma parte também. E eu fiquei realmente curiosíssimo para saber quem eu era naquela constelação. E eu não falo Entendeu? no fórum, não Mas falo em bem nenhum no lugar. final, eu falei, mas quem que eu era? Eu era a mãe, eu era o pai, eu era o quê? Olha, ficou realmente com uma coisa assim, né? Impactante. E aí a gente fica só com a informação da vivência, né? Que isso que é importante, Sim, que é onde a nossas células sentem, né? Porque se a gente vai para o racional, a gente perde tudo. E aí, só para trazer uma consciência, assim, que eu sempre falo, a gente ressignifica as histórias, né? Porque o que foi do passado, ele continua sendo. Mas a nossa forma de olhar para essas histórias que muda. Então, eu sempre falo o quanto é grandioso. E quando a Ellen traz isso, o processo terminou. Gente, eu não me interessa saber, mas é interessante que a gente coloca novamente no campo de observação. Existe movimento. E é isso, né, Bom, Aninha? eu gostaria de compartilhar com vocês que eu conheço a constelação há mais de 20 anos. Conheci por meio do Renato Scelbertatti, que para mim é um mestre, é um muito querido, amo de paixão. Eu sento ao lado dele e me sinto, já vem uma conexão, assim, uma energia, porque Eu brinco, é o Buda sistêmico, eu falo que ele é o Buda sistêmico. Ele é muito fofo. gente, ele é um doce, assim. Eu sou apaixonada, já fiz N constelações com ele. No início, quando começou, a gente só podia repetir uma constelação depois de 6 meses. Como era diferente de hoje, assim, Verdade. E eu dizia assim para ele, assim, não, mas como? Depois de 6 meses? Não, 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 não. Não pode ser. Ele dizia só depois de 6 meses, deixa acontecer. Ai, mas não pode ser, não pode ser, meu Deus, eu preciso voltar. E assim foi, a coisa foi mudando muito depois de 20 anos, e naquela época, falar em constelação familiar, as pessoas olhavam para o céu, o que tem que ver com estrelas? Né? E ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que era. Então, tinha muitas... as pessoas ficavam olhando assim para a gente, dizendo, essa é louca, né? E a resistência era enorme. E falando em religião, as pessoas diziam que tinha tudo a ver, né, com espiritismo e não sei mais o quê. E a minha família é muito católica, pelo lado da minha mãe. E a minha avó, então, nem se fala. Na época, eu falava para ela, ela olhava para mim e fazia... Aí, um dia, pouco tempo antes dela falecer, ela chegou para mim e disse assim, deixa eu te falar uma coisa, essa coisa aí que você faz, que ela era gaúcha, ela dizia, tu fazes? Eu falei, que, vó? Essa coisa aí das estrelas. Eu falei, vó, a constelação? Ela falou, sabe, eu queria fazer também. Eu falei, a constelação, bom, concluindo, eu levei ela e ela fez com o Renato. E ela voltou para casa dizendo que queria contratar um ônibus para trazer toda a família do Rio Grande do Sul para cá, para constelar. Aí ela voltou dizendo assim, não, eu acho melhor não, eu acho melhor contratar ele para ir para o Rio Grande do Sul fazer a constelação de todo mundo. Então, assim, depois dessa, eu falei assim, meu Deus, realmente é fantástico. E aí eu terminei por fazer o curso, né, com ele, o curso a formação, não para constelar, não para ser consteladora, mas para mim. E eu vou dizer que é absurdamente fantástico. É verdade, eu sempre falo, né? Como eu dou aula em pós-graduação, às vezes os alunos, mas eu não sei se eu vou ser facilitadora. Eu falo, vocês não precisam ser nada, vocês precisam sentir, vivenciar. Cada um do seu lugar vai fazer a sua diferença. Então, aquele professor que faz esse curso e leva esse olhar para a escola,
no atendimento, de olhar para aquele aluno, saber que esse aluno tem os pais certos, olhar para esses pais, para esse sistema, você já está fazendo algo. Você já está criando um campo de informação, de possibilidades para essa criança entender e se conectar com os pais. Então, cada profissional, né? Cada profissional pode, dentro da sua atividade, não necessariamente ser facilitador de constelação familiar, mas ser realmente essa pessoa que conecta com esse algo maior, né? Que olha ali a singularidade de cada pessoa, a essência. Então, é um trabalho muito rico, né? É um trabalho muito profundo. Eu adoro o Renato, eu tive, né, aula com ele, por isso que eu brinco que ele é o Buda sistêmico, né? Porque ele fica naquele lugar, no centramento. E cada profissional, eu acho que isso é bacana também. As vozes, né? Quando eu falei aqui, né? Cada um tem um jeito de falar e cada um vai tocar de uma forma em um lugar quando traz alguma informação. Então, eu acho muito rico quando a gente tem vozes diferentes, né? Então, quando você for escutar o Sam, ele tem um outro timbre, ele tem um outro lugar, o Renato tem um outro timbre, um outro lugar, e todo mundo, né? E eu acredito muito nisso, trazendo ali a sua parte de contribuição. Quando eu falo, eu tenho um lugar, um timbre, uma forma, né? E que não é igual ou pior, não, é diferente. Mas estou aqui a serviço de algo maior, eu acho que é isso, eu me coloco nesse lugar. O Bert, né? O próprio Bert, né? Não, o Bert tinha um outro lugar, enfim. Então, assim, a gente vai observando, né? Quando uma pessoa que eu gosto muito, uma professora que eu gosto muito é a Angélica Olveira, ela é mexicana. Ela é baixinha, loirinha, mas ela tem uma alegria de falar nisso. E quando a gente vai para os alemães, eles são mais sérios, então cada lugar vai ter um jeito. Eu me identifico muito com o jeito da Angélica, então eu brinco um pouquinho. E ela é coordenadora do CUDEC, né? Então ela tem uma faculdade que ela é coordenadora, que já tem esse trabalho com o olhar sistêmico na pedagogia sistêmica, né? Então, é muito bacana a gente começar também a ouvir essas vozes. E eu sempre falo o seguinte no olhar sistêmico, é uma das coisas que eu sempre inicio, mas eu vou colocar agora aqui no final, eu falo assim, o que fizer sentido para o seu coração, vocês acolhem. O que não fizer sentido, vocês deixam com respeito, porque é isso, né? Nesse olhar sistêmico, a gente vai ouvir muitas vozes. E vai chegar uma voz, poxa, isso faz sentido, isso tocou aqui. Isso não faz sentido, isso ele está trazendo o contexto dele, eu deixo com ele com muito respeito. Eu acolho essa parte faz sentido, isso não faz. E a gente vai observando que vai ficando mais leve, porque quando eu acolho uma parte, julgo a outra, não fica pesado para o outro, fica pesado para mim. Então eu deixo com ele, falo, ok, essa parte não faz sentido. E está tudo certo, e a gente segue, né? Incluindo esses outros olhares, essas outras possibilidades. Rô, deixa eu te falar, bom, primeiro falando em olhar, deixa eu falar que acabei de ver aqui que a Mônica também está aqui, uma querida da nossa equipe, né? Sim. E eu gostei muito quando você falou da questão da postura do advogado. Na conciliação, a gente percebe muito que, graças a Deus, os advogados deixaram aquela escola da beligerância, né? E estão vindo mais para um caminho de uma fala mais pacífica, né? E para nós, que estamos desse outro lado, a audiência flui de uma forma tão diferente, né? Então, a postura do advogado, por mais beligerante, mais magoado, mais raivoso que esteja o seu cliente, a postura do advogado tem feito toda a diferença nas nossas audiências, né? E aí, legal. Já que você falou em psicologia, quero compartilhar com você que eu sou universitária agora, né? Eu acabei de entrar para a faculdade. Eu quero fazer esse movimento, mas eu fico pensando no tempo. Mas olha, eu também. Mas quando a gente quer, o universo conspira, né? E aí eu entrei na melhor faculdade de São Paulo, né? Ela fica do lado do fórum, então eu consigo sair da aula em 10 minutos e estar dentro da minha sala. Que maravilha!
E é impressionante isso, né? Como que as coisas, quer dizer, eu sou formada, né? Eu sou em direito, eu sou pós-graduada em direito de família, e aí a coisa foi indo, veio o curso de conciliação, depois veio a constelação, agora vem. Onde todo esse movimento vai levar, não sei, mas eu estou Já indo. está levando, né? Eu acho que é isso, a gente vai construindo relações mais leves, mais amorosas, mais inclusivas, então já está levando, né? Mas que legal, fico feliz. Eu penso, eu tô ainda flertando com esse olhar, ainda não sei, mas que bacana. Mi, você queria falar? Eu vi que você fez um movimento. Não, estou só na oitiva hoje, assim, né? Mas é muito bacana participar desses momentos, dessas oportunidades que a gente está tendo. E é muito gratificante, eu saio um pouco mais leve. Só de ouvir, né? Já é gostoso, né? A gente sai um pouquinho melhor, né? E assim vai absorvendo cada dia mais um pouquinho mais de conteúdo, né? E, enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje, porque está sendo muito gostosa a conversa, né? O bate-papo. Eu acho que, assim, eu tenho acompanhado, né? As demais não me conhecem, né? E a Roberta, né, falou no início que eu faço parte da comissão lá com ela. E eu, assim, pouco tempo, né? Nem conheço a Roberta pessoalmente ainda, né? Mas pouco tempo deu para perceber que ela tem esse jeito acolhedor, né? Então, a gente se sente acolhida, a gente se sente fazendo parte, né? A gente se sente pertencente, né? E ela traz essa tranquilidade que vai deixando o assunto leve, né? Às vezes o assunto nem é tão leve, mas fica, né? No olhar que ela traz para a gente, na fala dela. Então, isso é muito, muito bacana, né? A gente se sente muito confortável, a gente se sente como se estivesse em casa, né? Então, assim, agradeço até a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E, assim, eu também, os movimentos, né, como a Ellen estava dizendo aí, vão levando a gente, né, a algumas situações, e aí eu acabei de fazer também uma matrícula numa nova pós, né, minha terceira pós, mas vamos indo, né, em Direito Sistêmico, e ganhei lá dentro onde eu fiz a matrícula, curso de constelação familiar, mediação, comunicação não violenta, enfim, e estou começando aí a fazer também para poder melhorar, né, e crescer um pouco, né, e é isso. Legal, Mi, parabéns, muito legal, muito Obrigada. bacana mesmo, muito legal. Obrigada. Muito bom saber. Mais alguém? Só para dizer que concordo em gênero, número e grau com a Michelle. Ah, Bê, a Bernadette é minha amiga. Tudo que a Michelle falou, concordo total. De anos, eu conheço a B desde 2005, 2006, sei lá, muito tempo. Mas gratidão pelas palavras. E eu aí trazendo um pouquinho dentro desses conhecimentos que a gente fala, que a gente alinha com vários outros, né? Existe um trabalho da Debbie Ford que a gente fala da sombra e do ouro da sombra. Então, aqui trazendo esse ouro da sombra que vocês estão reconhecendo isso em mim, vocês só reconhecem porque vocês conhecem, ou seja, o que vocês veem em mim, vocês têm em vocês também. Então, a gente só está fazendo uma troca aqui. Então, gratidão pelas palavras, mas vocês também reconhecem e possuem isso dentro de vocês. Tá bom, gente? Não sei se mais alguém quer falar, enfim, fico aqui à disposição das meninas. Rô, você está aí com as suas cartas? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minhas cartas novas. As minhas cartas que eu geralmente uso não estão aqui comigo. Ah, não, estão sim, pera um pouquinho. Eu amo as cartas. Cada carta que ela tira, assim, a essa distância virtual é perfeita para cada um. Assim, é inacreditável. Eu amo as cartas.
E E é você interessante... fica com elas na cabeça, sei lá quanto tempo, né? Até Exatamente. pensando eternamente nelas. Exatamente. E é interessante você falar isso, porque um dos lugares que eu faço o trabalho com o olhar sistêmico, que é na justiça terapêutica, no trabalho do GCRIM, do Ipiranga, a juíza me chamou justamente porque ela gosta das cartinhas também. Ela fala, não, lê as cartinhas que as pessoas gostam, né? Então, lá no GCRIM é dentro de um trabalho da justiça terapêutica, é uma audiência concentrada, onde as pessoas que são pegas embriagadas ao volante ou uso de drogas, elas precisam ir para essa audiência para poder fazer o acordo, né? Quando são primárias e tudo mais. Então, como que ela faz essa audiência concentrada? Ela leva pessoas para poder falar sobre o uso de drogas e bebidas, que é do AA, do Aranon, o NA, Amor Exigente. Então, cada um vai trazendo ali o seu olhar para tocar essas pessoas, enfim, conscientizarem sobre o uso de bebida e drogas. E aí ela inseriu o trabalho sistêmico, ela falou, o que você pode levar, né? E ela gosta das cartinhas, então eu levo as cartas sistêmicas e faço um exercício ou um lugar de observação com essas pessoas, geralmente é 10 minutos, né, de fala, e aí eu brinco que no último encontro que nós tivemos, eu falei, eu tive 100% de sucesso, porque ela me deu mais 10 minutos, então era 10, eu passei a ter 20 minutos de fala, e fazendo ali a interação com o pessoal, para trazer uma consciência, né, para que eles possam ali buscar novas soluções para essas questões. E aí, pegando até o gancho disso, que eu falo que tudo chega para nós em nossa ressonância, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei no projeto, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Por que eu fui convidada por essa juíza dentro desse trabalho? Que até então eu estou muito voltada para a área da família, dos projetos que eu sempre desenvolvo. E aí eu sentada lá, escutando aqueles meninos falando, né, do AA, do narcótico, as meninas, a família, eu falei, agora eu entendi. Porque eu também tenho uma família que eles falam, né, eu sou doente, né, eu tenho eu falei, o meu sistema é doente também, né, então eu tenho tios que faleceram por conta lógico que não a bebida em si, mas por conta de questões emocionais, se deixaram entregar ali para a bebida. Eu falei, agora eu sei por que eu estou aqui. O meu sistema também tem isso. Então, é nesse lugar que eu quero que vocês entendam que um cliente, um projeto, algo que chega até nós, não chega por um acaso. Tem algo que a gente precisa olhar, se curar dentro de nós e trazer novas possibilidades para o sistema. Então, foi bem interessante para mim, porque meu pai nunca bebeu, eu também não bebo. Às vezes as pessoas falam, mas nada, eu falo, não tenho paladar. Mas aí eu entendo dentro da dor sistêmica do meu sistema, né? O que vai sendo criado. E hoje eu posso trazer de uma outra forma esse olhar sistêmico para essas partes. Então é bem interessante a gente observar isso. Então, quando eu falo dessa ressonância, é nesse lugar. Então, eu estou com essas cartinhas, constelações sistêmicas, dá para ver? É uma das cartas que eu tenho, ela serve, eu sempre falo que as cartas, ela serve como um recurso para as partes, porque, lembrando novamente, nossa parte cerebral, a gente fala que a gente tem formas de lidar com o mundo, né? Então, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas. Então, todas as oficinas eu trabalho com esses níveis. Uma coisa com imagem, algo mais auditivo, que é a própria oficina, e o sinestésico, que é atividades para a pessoa sentir. Então, as cartas, elas servem como esse recurso, porque através das frases, elas acessam uma informação, elas acessam uma consciência, e aí elas vão refletir um pouquinho sobre isso. Então, em todas as oficinas eu utilizo, nas constelações familiares também, com o cliente, depende ali da situação. E assim, e quem me conhece, eu tenho vários tipos de cartas, vários tipos de recursos para trabalhar, que eu gosto bastante. Então, eu costumo fazer assim, eu leio uma carta na medida do que eu estou olhando na minha tela aqui. Então, eu vou tirando, falo o nome e leio a carta, tá bom? Então, a Ana, a primeira carta para a Ana, que ela está aqui no meu visor,
E aí, a primeira frase, eu reconheço o quanto você foi importante para mim. A Luciana, e eu dou risada assim, porque às vezes tem umas frases que falam assim, nada é por acaso. Então, assim, esse movimento e tudo mais. Luiz Roberto, quase meu xará, né? Quase. O essencial é simples, do Bert Hellinger. Eu amo essa frase, porque realmente a simplicidade é o que a gente mais observa. Michele, independentemente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Cíntia, eu abençoo o seu caminho. Geralmente, essa frase, eu abençoo o seu caminho, são os nossos pais, os nossos ancestrais. Quando a gente, né, coloca eles nos nossos corações, eles abençoam o nosso caminho, as nossas escolhas. Ellen, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Essa também, a gente pode falar para ancestralidade, a gente pode falar num relacionamento afetivo, com um amigo, tá? Bernadette, não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Bert Hellinger também. Fabi, nossa, Fabi, não precisamos aceitar e ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. Uau, Fabi. Rosa, Rosinha, eu estou e estarei sempre com você. Mônica, essa eu gosto. Aliás, vocês viram que eu falei que nenhuma eu falei até agora, essa eu não gosto, todas eu gosto, né? Mônica, dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo o meu sistema como um todo. Amplio minha percepção de mundo, agora consigo crescer. Deu para ouvir, Mônica? Ou você quer que eu repita? Que essa é grande, mas ela é tão importante, ainda mais para nós mediadores. Eu falo que é uma frase que ela vem justamente nesse lugar, né? Quantas vezes a gente precisa sair do nosso lugar, né? Olhar de forma mais ampla para o que o cliente traz e mudar a nossa perspectiva, né? Eu sempre trago muito exemplo para as partes nas oficinas, justamente aquele de tenho 2 filhos e uma laranja, né? O que você faria? Eu corto na metade. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar, né? Mudar a nossa comunicação e as possibilidades ali de solução. Certo, gente? Eu vou tirar uma para mim, né? Uma para mim. Opa, vou tirar uma para mim. Olha lá. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Sim, sim, sim. Hoje falei, né? De tios, né? Das dificuldades. Muitas vezes esses tios, por terem problemas com bebidas, né? Dentro do nosso sistema, eles são excluídos. E quanto a gente precisa incluí-los, né? No nosso coração, para que a gente tenha realmente leveza e a vida possa fluir. Gente, gratidão pela disponibilidade de cada um, pelo carinho, pela atenção. Aqui eu deixei o meu Instagram, quem quiser me acompanhar, conhecer um pouquinho mais sobre os trabalhos. Eu vou fazer parte da comissão, a gente está aí quase no finalzinho, tem a comissão tanto do Butantã quanto de Itaquera, todos serão super bem-vindos sempre. Se tiver alguma dúvida e quiser compartilhar também, enfim, estou à disposição. Obrigada, Rô. Obrigada por essa noite. E a frase foi perfeita, né? Os últimos acontecimentos foi perfeito. Então, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que ficou até agora conosco. Ellen, estarrecida com o comentário que estávamos juntas há anos atrás. Há anos! Há anos atrás. Muito bom te reencontrar. Então, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui conosco. Obrigada, Eu também gente. Boa noite. agradeço demais, foi uma oportunidade muito boa e espero que a gente possa estar junto em outras ocasiões. Ellen, querida, muita saudade, viu? Enorme, querido. Beijo, Tá bom. gente. Boa noite. Beijo, gente.
Muito boa noite Tchau, para tchau, todos. boa Obrigado. noite. Obrigado. Obrigada, Roberta. Obrigada a Boa você, noite. Aninha. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Gratidão, Rô. Obrigada, Lu. Obrigada, Obrigada. Ellen.